Brasília está completando 65 anos e, em um momento como esse, muita gente se lembra da arquitetura moderna, os edifícios públicos, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio da Alvorada, a esplanada dos ministérios, o concreto aparente, os vãos livres, a escada helicoidal, traços marcantes de Oscar Niemeyer, o projeto urbanístico de Lúcio Costa, o formato de avião que tem a capital federal. E nem todo mundo se lembra que Brasília vai muito além daquilo que a gente vê nos cartões postais. Uma história muito rica e também uma história de desigualdades que a gente observa quando a gente fala das cidades satélites, por exemplo, hoje conhecidas como regiões administrativas. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com uma arquiteta e urbanista, a Maria Fernanda Dertel, que é pesquisadora justamente dessa área na Universidade de Brasília, a UNB. Maria, seja bem-vinda, boa tarde. Olá, é um prazer estar aqui. O projeto urbanístico que concebeu Brasília, ele tinha alguma falha ali na sua natureza ou houve uma certa negligência dos anos 60 para cá? É uma ótima pergunta, né? O plano de Brasília foi pensado segundo um modo de conceber a cidade e a ocupação do território que estava em voga internacionalmente nos anos 50, fins dos anos 50. Então, de lá para cá, a gente entende que algumas coisas naquela proposta eram muito interessantes, como, por exemplo, a ideia do espaço livre público que todos poderiam percorrer, a cidade integrada à natureza. Por outro lado, tem outras ideias ali que já estavam sendo questionadas no seu tempo e que hoje a gente critica também. Por exemplo, a ideia de grandes vias atravessando a cidade, a grande ênfase nessas vias como definidor da cidade, a cidade ocupando uma grande área dispersa, o que aumenta muito o custo da infraestrutura, da expansão dessa infraestrutura no território. E Brasília foi pensada não só como plano piloto, mas como plano piloto e núcleos satélites. E essa maneira de conceber um centro, né, afastado dos núcleos satélites, também acabou trazendo uma série de problemas, né, que ainda hoje são visíveis na cidade. Né? Então, você tem uma distância entre uma população que vive no plano piloto e uma população que vive em núcleos satélites, mas diariamente viaja ao plano piloto. Então, há uma interdependência, mas há uma distância, uma série de problemas, né? No transporte, na desigualdade mesmo na oferta de serviços, né? Serviços de educação, serviços de saúde, por exemplo. Você mencionou duas características de Brasília. Aliás, você mencionou uma, eu vou mencionar outra aqui. A que você trouxe para a gente é esse fato de a cidade ser dispersa. A gente tem as construções distribuídas horizontalmente em uma grande área, entre esse edifício e entre esse edifício, um espaço verde, conceitualmente muito interessante, muito bonito a gente ter aquele espaço verde ali. E a característica que eu acrescento é o limite de altura dos edifícios, principalmente aqui no plano piloto. A gente tem Águas Claras como uma exceção, mas em regra aqui no plano piloto, edifícios de até 6 andares. Então é uma cidade mais horizontal do que vertical, como a gente vê nas grandes metrópoles, grandes capitais brasileiras. Isso nos força a percorrer grandes distâncias, dificulta você sair de um ponto, chegar em outro ponto, caminhando. Você recorrer a um transporte público. E muita gente fala que em Brasília você depende do seu transporte individual, do seu carro, da sua moto. Isso é algo que é consequência desse projeto?
Sem dúvida. Então, a ideia de Brasília no início é que ela fosse assim desprovida dos problemas das cidades tradicionais. Então, a ideia foi mesmo separar as vias de pedestres e veículos, prevendo, né, vias muito rápidas, sem faróis, né, que permitissem o acesso a diferentes pontos da cidade, e sem dúvida se privilegiou o transporte individual. Então, o transporte coletivo, não só no interior do plano piloto, como ligando o plano piloto aos núcleos satélites, é algo assim prioritário para se pensar, né? E eu penso que o aniversário de Brasília é uma boa oportunidade para se pensar nessas possibilidades mesmo de aprimorar o modo como a cidade foi concebida ou foi pensada, né? A cidade ela foi pensada de modo que os pedestres pudessem circular no interior da unidade de vizinhança, ou seja, das unidades de vizinhança formadas por 4 superquadras, percorrendo livremente, né, esses espaços verdes. É por isso que os edifícios de Brasília foram construídos sob pilotis que permitem, então, o livre fluxo de pessoas, né, de forma que elas pudessem, então, desfrutar, né, desses espaços abertos e do contato com as áreas verdes ali no interior, junto, né, aos seus espaços de morada, né? Para quem mora no plano piloto, ainda é possível, né, desfrutar dessas benesses, né, ainda que essas unidades de vizinhança não sejam tão independentes como se pensou originalmente, né? Esse projeto pensado a gente vê nitidamente no plano piloto, como você trouxe para a gente, os pilotis, esse conceito da cidade-parque, muito verde, entre um edifício e outro. As cidades satélites tiveram algum tipo de planejamento, algum tipo de projeto urbanístico? Sim, então houve um projeto, houve um plano amplo para todo o território. Lúcio Costa pensou, concebeu, né, o traçado inicial do plano piloto. No entanto, havia também um projeto maior para o território. Esse projeto era baseado na ideia do plano piloto separado por um cinturão verde, ou como se chamou aqui, uma faixa sanitária, que é aquela definida pela IPCT, pela Estrada Parque do Contorno, que separaria, né, o plano piloto das cidades satélites, evitando, então, a ideia nesse momento era a descentralização. Então, a ideia era evitar os males das metrópoles tradicionais, que têm essa formação contínua e alastrada. E além desse plano mais amplo para o território, houve desde o início projetos para as cidades satélites. E é curioso que esses planos urbanísticos para as cidades satélites se baseiam em princípios similares aos do plano piloto. Então, também são os princípios do urbanismo modernista, também são as superquadras, a setorização, a separação de pedestres e veículos, né? No entanto, esses princípios foram aplicados e foram previstos de modo muito diferente no plano piloto e nas cidades satélites. Então, nas cidades satélites, né, sobretudo como elas foram concebidas inicialmente, a ideia eram superquadras com casas, com uma densidade ainda mais baixa do que o plano piloto. Então, além desses princípios terem sido aplicados de modo diferente nas cidades satélites e no plano piloto, a gestão desses espaços também foi bem diferente. Então, houve uma concentração de recursos e investimentos na paisagem monumental e privilegiada do plano piloto, e nas cidades satélites, a expansão das redes de serviços urbanos e a gestão propriamente dos espaços, né, foi algo muito mais lento, né, e que contou com menos recursos do que aqueles do plano piloto.
né? Com o tempo, agora algumas delas têm assim, maior vitalidade, né? E tem uma ocupação também interessante dos seus espaços, né? Levando a paisagens até muito diferentes daquelas do plano piloto. Esse cinturão, essa separação, a gente pode entender também lá do projeto original. Pode entender também já como um conceito de segregação? Sim, a criação desse cinturão verde e dessa faixa sanitária foi justificada, sobretudo, para evitar a poluição da bacia do Paranoá, do Lago Paranoá. Então, se criaria uma área não urbanizada, né, preservando, então, a bacia do Paranoá. Então, tem um argumento que hoje a gente chamaria de ambiental ou ecológico, mas esse argumento também foi instrumentalizado, né, para criar uma ocupação desigual no território do Distrito Federal. Então, você tem uma diferença, né, no modo como as pessoas vão ter acesso a lotes e habitações, reservando-se desde o início, né, as então chamadas cidades satélites para famílias de imigrantes mais pobres, né, que vão contar de início, inclusive, só com um lote ali para morar, e só com o tempo, né, é que esse lote vai ser dotado de serviços urbanos. Então, essa faixa sanitária, né, de fato, né, contribuiu para ampliar essa desigualdade, inclusive porque as pessoas que moram mais longe vão ter mais dificuldade, né, vão ter um custo, né, vão se manter à parte, né, de um centro que é, sem dúvida, privilegiado. Por outro lado, né, a gente vê desde o início que certos usos são permitidos nessa área desse cinturão verde. Então, você tem ali uma permissão para grandes mansões e para casas de alto padrão. Pode ser entendido como uma segregação social? Sem dúvida, uma segregação socioespacial articulada, né, e como alguns autores definem, uma segregação planejada. Né? Então, você vê que nas cidades tradicionais, a gente tem uma periferia mais pobre e um centro mais rico, né? Acontece aí em boa parte das grandes cidades brasileiras, né? Isso também acontece em Brasília, mas em Brasília acontece de modo que há uma distância ainda maior entre o centro e áreas mais pobres, né? Com o tempo, em Brasília, essa situação vai se tornando mais complexa. Ela não é simplesmente uma situação tão polarizada entre centro rico e periferia pobre. Agora a gente tem um território mais complexo, onde você tem condomínios de diferentes padrões, você tem uma mistura de núcleos rurais, o que eram núcleos satélites e cidades satélites com desenvolvimentos próprios e diferentes entre si. 93% da população do Distrito Federal hoje está fora do plano piloto, e fora do plano piloto a gente tem apenas 40% dos postos de trabalho. Então a gente pode dizer que isso era previsível naquela época, de certa forma, é resultado do projeto original, ou houve um desvirtuamento? Ainda assim, houve um desvirtuamento em relação ao projeto original? No ideário de planejamento urbano e regional que inspirou a criação de Brasília, a ideia de cidade satélite não era necessariamente de uma cidade satélite, de cidades satélites mais pobres ou dependentes, né? Isso na forma de pensar o planejamento urbano e regional que estava circulando internacionalmente. No entanto, não só no Brasil, como em vários outros países, esse ideário vai ser apropriado e vai acabar criando cidades satélites, né, que no seu contexto de formulação e construção acabam sendo construídas como núcleos para abrigar uma população de imigrantes, né, muitos deles antes
situados em ocupações irregulares, e as cidades satélites, sobretudo no início, vão ter um caráter quase que de subúrbios dormitórios, de uma dependência muito grande em relação ao centro. Né? Então, e isso já desde o princípio da construção de Brasília. Então, sem dúvida, é parte do modo como esse plano mais amplo de Brasília foi pensado, né, e foi construído aqui. A gente observa nas suas pesquisas essa ideia de planejamento trazendo para dentro do contexto do Distrito Federal as zonas rurais, até as unidades socioeconômicas rurais. E isso ficou pelo caminho. A gente não vê isso implementado efetivamente agora, quando Brasília completa 65 anos. O que impediu essa ideia de ser concretizada hoje? Mas nós encontramos nas nossas pesquisas planos para o Distrito Federal formulados em fins dos anos 50, que eram desconhecidos e que previam, num primeiro momento, não a criação de cidades satélites, mas núcleos de apoio à produção rural no entorno do plano piloto, as tais unidades socioeconômicas rurais. E havia uma ideia interessante, a ideia era de que era preciso pensar no abastecimento da população que se mudaria para Brasília, e a ideia era que pelo menos 80%, quase 80% das frutas, das verduras, dos alimentos consumidos em Brasília seriam produzidos dentro ali do próprio DF. E a ideia era pensar em cooperativas de produtores que teriam centros, essas unidades socioeconômicas, onde eles reuniriam a produção, beneficiariam a produção, mas teriam também escola, teriam auditório, teria igreja, né? Isso no entorno do plano piloto. No entanto, né, tudo isso acabou sendo atropelado já em fins dos anos 50 pelo modo como Brasília estava sendo construída. Então, a solução da nova CAP para as ocupações, para as favelas em torno do plano piloto, foi a criação de cidades satélites, a distribuição dos lotes no entorno de Brasília não se deu, né, de modo a propiciar a criação dessas cooperativas de pequenos e médios produtores. Então, já houve um problema tanto no modo como se deu a distribuição de lotes, como a gente vê, né, logo no início, nos anos iniciais da construção de Brasília, um conflito entre áreas urbanas e áreas rurais. E ao longo da história de Brasília, esse conflito foi se exacerbando e a expansão urbana acabou ocupando boa parte de áreas que antes estavam destinadas para usos rurais, né? E é o que a gente vê acontecendo ainda hoje no interior do DF, né, face à ampla expansão da sua área metropolitana, em detrimento desses usos rurais. Professora, a gente tem observado, dentro desse contexto que você já trouxe para a gente, um outro tipo de conflito que se materializou nessa remoção recente dos indígenas que estavam na região desse novo bairro que é o Noroeste, um bairro que acaba de surgir com unidades de alto padrão, entre aspas, né, unidades muito caras, é um bairro destinado à classe média alta. E a gente vê também, além da remoção desses indígenas, a remoção de favelas, de ocupações nos últimos anos. E acho que faz parte desse mesmo cenário uma quantidade cada vez maior de pessoas em situação de rua, aqui no plano piloto, principalmente na região central de Brasília. A gente vê aqui, inclusive, algo bem próximo do que a gente vê em São Paulo, na Cracolândia. Uma verdadeira Cracolândia instalada aqui, muitas pessoas usando drogas aqui, enfim, aqui na região central de Brasília. Qual a sua avaliação? A desigualdade está se intensificando na capital federal? O poder público falhou ao tentar evitar essa desigualdade, se é que tentou evitar essa desigualdade?
Eu concordo com o seu diagnóstico, é muito preciso, né? Então, há uma imensa carência de habitação no centro, e novos bairros, como o Noroeste, eles são destinados a uma pequena faixa dessa população que acabou se instalando ali, né? E isso à custa de conflitos de caráter socioambiental, como você também citou, né? Que acabam sendo resolvidos, desculpem o gato aqui atrás, conflitos socioambientais que acabam sendo resolvidos de maneira, muitas vezes, muito violenta, né? Como é o caso das ações face ao Santuário dos Pajés, né? Então, sem dúvida, houve, né, uma intensificação da desigualdade e dos conflitos de caráter socioambiental, né? E eu acho que é visível mesmo, né, esse empobrecimento com a presença de ocupações irregulares no plano piloto, e de barracos, né, e de pobreza. O que a gente tem visto historicamente é que a prática histórica de remover populações e instalá-las para longe do plano piloto se mostrou não só ineficaz, como se mostrou ser algo que acaba gerando novas favelas. Então, muitas vezes, essas pessoas são, no máximo, colocadas em lotes que elas não conseguem pagar, né? Então, sem dúvida, tem um ciclo ali perverso, né, que acaba, muitas vezes, gerando novas ocupações irregulares. Maria Fernanda, o que há de fato a se comemorar nesse aniversário de 65 anos? Olha, eu acho que a gente pode comemorar, bem, Brasília, ela frutificou, ela contribuiu para o desenvolvimento do Centro-Oeste, né? Ela é uma cidade de grande assim, vitalidade no sentido cultural também, né? Eu acho que a gente pode comemorar as novas perspectivas, inclusive de crítica e de análise de Brasília. Então, agora é possível olhar para Brasília sem simplesmente aquele olhar dos anos iniciais, aquele olhar de fazer apologia a Brasília, né? Então é possível um olhar mais ponderado para Brasília, pensando, né, em aproveitar o que há de interessante ali nas suas soluções, pensando em preservar edifícios muito inventivos, né? Mas acho que o aniversário pode ser também uma boa oportunidade para se repensar algumas das questões sobre as quais a gente falou aqui, né? O acesso a esses espaços privilegiados, ou a necessidade de uma ocupação menos desigual e mais equilibrada do território, inclusive, né, em termos de serviços urbanos, de transporte, de escola, de acesso à saúde pública, né, que é um problema gravíssimo aqui no Distrito Federal. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada.